Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Eu sou Matusalém especialista e este é o programa Cenário Bíblico. E eu estou de volta trazendo novas enquetes. E hoje eu quero falar sobre 10 detalhes da Bíblia Sagrada que somente os mestres conseguem explicar corretamente. E o primeiro detalhe importantíssimo é aquele detalhe que está no livro de Gênesis, capítulo de número 2, onde diz que Deus colocou um sono profundo em Adão, este dormiu e Deus tirou parte da sua costela e dessa costela Deus criou uma mulher. Foi aí que os mestres entraram em ação para descobrir que tipo de costela era esta. E quando foram estudar os livros mais importantes e mais antigos do mundo relacionados à Bíblia Sagrada, descobriram que, na verdade, o texto não se trata de costela como osso, mas sim de parte íntima. Então, o texto correto seria o seguinte: e Adão adormecendo, Deus tirou parte da sua parte íntima e fez com isto uma mulher. Exatamente, pessoal. Por esse texto, vamos descobrir e chegar à conclusão que Eva foi criada da parte íntima, ou seja, do sêmen do homem. Isso é muito importante, porque a maioria dos doutores brasileiros e também alunos tentam explicar essa questão da costela, mas Deus sempre trabalha com lógica, e a lógica correta seria Deus pegar o sêmen, porque aí está o cromossomos correto para a construção de um corpo de uma mulher, tá? É lógico que dentro deste fato houve realmente um milagre de Deus por causa dos cromossomos, XX e XY. Porém, a história traduzida pelos mestres vão chegar à conclusão que não foi realmente da costela, e sim da parte íntima. Este é o primeiro detalhe. Vamos passar agora para o segundo detalhe importante. O segundo detalhe importante está no livro de Gênesis, capítulo de número 5, onde a história vai falar da vida de um homem chamado Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus até que não se viu mais, porque Deus para si o tomou. A palavra tomar significa arrancar com força. Isso é muito importante, mas todo mundo praticamente já sabe dessa história. O que poucas pessoas sabem é que antes do dilúvio houve um arrebatamento. Exatamente, pessoal. Antes de acontecer o dilúvio, houve um arrebatamento. E quem foi arrebatado? Enoque e milhões de crianças. Exatamente, as crianças foram arrebatadas, ficando somente Noé e a sua família para a preservação dos seres vivos e também da continuidade, não é verdade, ao gênero humano aqui na face desta terra. Porém, se você ler a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e até o capítulo 10, você vai perceber que dentro da arca não passou nenhuma criança. E que também, se você chegar a uma conclusão correta, você vai entender que as crianças não morreram no dilúvio, porque a história bíblica diz que Deus não mata o justo com o ímpio. Isso é bíblico. E aí você pergunta: cadê as crianças? Para onde as crianças foram? Pessoal, as crianças foram arrebatadas com Enoque. Então Enoque não subiu sozinho. O arrebatamento foi para Enoque e milhões de crianças antediluvianas, Ou seja, para as crianças que viveram antes do dilúvio. Tá bom? Esse é um detalhe importantíssimo que eu queria deixar para vocês. Vamos passar agora para mais um detalhe importante. O terceiro detalhe importantíssimo ainda se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 5, porque fala a respeito ainda de Enoque, porque a história diz que Enoque foi arrebatado. Lógico, isso é bíblico. Porém,
a Bíblia Sagrada diz que a carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus. Aí você pergunta, como Enoque conseguiu entrar no reino de Deus? É simples, pessoal. Na verdade, no momento do arrebatamento, Enoque recebeu um corpo transformado, ou seja, um corpo metafísico. E com este corpo metafísico, Enoque conseguiu entrar no reino de Deus. É lógico que a história judaica, nos livros mais antigos do mundo, vai dizer também que Enoque se transformou em um anjo. E o nome desse anjo é Metatron. A palavra Metatron significa aquele que é mais próximo de Deus. Então a história judaica diz que Enoque se transformou em um serafim. E esse serafim é um dos mais importantes, porque se transformou em um escrivão. Ou seja, Enoque se transformou em um dos anciões. Tá bom? É bom lembrar que a palavra ancião ou anciões é derivado de uma palavra metafísica, humano com espiritual, tá, pessoal? Então, Enoque se transformou em um ancião. É por isso que a Bíblia vai falar de 12 anciões. Isso é muito importante porque esses homens são metafísicos, humanos espiritualizados. Este detalhe eu queria deixar para vocês. Vamos passar para mais um detalhe importantíssimo que somente os mestres conseguem explicar corretamente. O quarto detalhe importantíssimo, pessoal, está no livro de Gênesis, capítulo 26, onde a Bíblia Sagrada diz que houve uma seca na terra de Israel e Isaac tomou o rumo do Egito para o sul. E então Deus disse, fica na terra dos filisteus e preserva-te aqui, porque eu serei contigo na terra dos filisteus. E isso todo mundo já sabe. Mas o que é importante é o seguinte, que tipo de semente Isaac semeou na terra dos filisteus para colher 100 por 1? Qual foi o tipo de semente? Lógico que a Bíblia Sagrada não explica esse detalhe. Aí entram os mestres para nos explicar corretamente. É que a história judaica vai dizer, e também tem respaldo bíblico, para dizer aqui que foi lentilhas. Exatamente, pessoal, ele semeou lentilhas, que é um tipo de feijão vermelho, tá? De cor vermelha. E foi com este feijão aí que Jacó comprou a bênção de Esaú. Olha que legal, pessoal. Isso é importante, lógico. Algumas pessoas já sabiam disso, lógico. Mas o que é importante nessa história é que Deus molhava estas plantas, porque já estava sem chuvas há 3 anos e as plantas precisavam de água. E o que aconteceu? Deus molhava essas plantas por forma de irrigação. Ah, pessoal, isso é muito importante, porque só aconteceu 3 vezes na Bíblia Sagrada. Dentro do Jardim do Éden, né, quando a Bíblia Sagrada diz que viu um vapor, e então aquele vapor molhava a terra e as plantas eram irrigadas. Também aconteceu para Isaac, em Gênesis 26, e aconteceu para o rei Josafá, no livro de 2 Reis, capítulo 3, onde Josafá foi para a guerra, e no meio do deserto não tinha água, e Deus mandou um profeta dizer, não vereis chuva, não vereis vento, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais, e isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, porque o Senhor entregará os seus inimigos em suas mãos. Isso é importante, pessoal. Se alguém perguntar para você, como que Isaac colheu 100 por 1? Aí você vai explicar que a chuva, ou seja, que as águas veio por meio da irrigação. Que legal, né, pessoal? E aí você vai explicar que a semente era de lentilhas. E também vai explicar que isso só aconteceu em 3 lugares. Vamos agora, pessoal, passar para mais um detalhe importantíssimo. O 6º detalhe está no livro de Salmos, de número 114, onde a Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel passou 40 anos no deserto. E o deserto do Sinai, existem muitos montes,
e impossibilitava a passagem do povo de Israel. E como aconteceu essa passagem? Aí a história interpretada vai dizer que os montes saíam do lugar. Você sabia disso? Que Israel vinha do Egito e os montes pulavam de lugares? Como fala o Salmo 114, que os montes se transformavam em forma de carneiros que pulavam de lugar a lugar para que o caminho fosse aberto e o povo de Israel passasse em terra plana? Pois é, pessoal. Se você não sabia disso, passe a saber a partir desse vídeo. E explique para mais algum. Lembrando que a maioria desses detalhes estão no meu livro, A Revelação Completa do livro de Gênesis, por Matusalém, o especialista. Tá, pessoal? Esse livro tem mais de 1.200 detalhes importantíssimos que servem para acrescentar o nosso conhecimento da Bíblia Sagrada, tanto em questão bíblica como estas bíblicas em relação à história, tá bom, pessoal? E vamos passar agora para mais um detalhe importantíssimo. O sétimo detalhe importantíssimo que eu quero deixar para vocês está no livro de Samuel, quando a Bíblia diz que Davi lutou com um gigante. E o gigante era extremamente poderoso, porque segundo a história, ele vinha de uma mesclação entre anjos e humanos. Ou seja, ele era um tipo de metafísico, esse tal de gigante, chamado gigante Golias. Isso aí todo mundo já sabia, porque a maioria das pessoas julgaram até o peso do gigante com as suas armaduras, chegando a aproximadamente 400 quilos, não é verdade? Isso é muito importante, mas eu quero deixar aqui um detalhe importantíssimo acima disso. É que o gigante, segundo a história, tinha 250 anos de idade. 250 anos de idade, exatamente o gigante Golias. E aí eu pergunto para você, quantos anos Davi tinha quando matou o gigante Golias? Essa é uma pergunta que não quer calar, porque a maioria das pessoas e até pregadores dizem que Davi tinha 16 anos quando matou o gigante, mas isso não tem respaldo bíblico. Pois é, pessoal, se você fizer um estudo minucioso da Bíblia Sagrada, você vai entender que Davi estava com aproximadamente 23 a 25 anos de idade quando matou o gigante Golias. Ele foi consagrado aos 16 anos. Com 17 ele matou um leão. Com 18 ele matou um urso. E então ele foi para a casa de Saul, onde ficou vários anos. Depois ele voltou para a casa de Jessé, que era seu pai, né? E depois foi chamado para levar alimento para os seus irmãos. E então ele teve esse encontro com o gigante Golias. Na verdade, pessoal, Davi já estava com aproximadamente 25 anos de idade. E a maioria das pessoas erram em dizer que ele tinha 16 anos de idade. Tá? Então, se alguém perguntar, você vai dizer: Davi estava com aproximadamente 25 anos de idade e o gigante Golias com 250 anos de idade. Tá bom, pessoal? Tem mais detalhes sobre esse gigante, claro. Quem foi que criou esse gigante, tá? E detalhes, mas estão aí no meu livro, e depois vocês vão adquirir este livro e aprender mais detalhes sobre esse gigante Golias, quem o criou, onde ele foi enterrado e muitos outros detalhes, tá bom, pessoal? Vamos passar agora para mais um detalhe importantíssimo. O nosso oitavo detalhe está em 1 Samuel capítulo 22, onde a história bíblica diz que certa feita Davi fugia do rei Saul. E então Davi entrou em uma caverna, chamada de Caverna de Adulão. E a história vai dizer que Saul, ele acampou na frente da caverna e não percebeu que Davi estava na caverna. Aí você pergunta, por que Saul não percebeu que Davi estava dentro da caverna? Pessoal, aí existe um detalhe importantíssimo que eu quero deixar para vocês. É que a história vai dizer que na boca das cavernas
do deserto, existiam muitas aranhas, e as aranhas faziam teias. E então Davi, com uma sabedoria inestimável, entrou dentro da caverna se arrastando, para que Saul não percebesse que ele estava dentro da caverna. E então Saul acampou-se na frente da caverna, e Davi estava dentro da caverna e ninguém percebeu, porque a teia de aranha estavam intactas. Quando chegou pela madrugada, Davi saiu de dentro da caverna, cortou a orla do manto, não é verdade, de Saul, e então seguiu a sua viagem. E isso é importante porque nessa história dá para colocarmos um tema: o homem que foi salvo pela teia da aranha, né? Então este homem seria Davi, no caso. Isso é muito importante, que você não encontra na Bíblia, somente nos livros mais importantes do mundo, não é verdade? E outro detalhe, isso é legal, pessoal, para nós colocarmos em nossas mensagens, em forma de janelas, tá bom? Para trazer o povo para dentro da nossa mensagem. Que legal, não é? Vamos passar agora para mais um tema, para mais um detalhe. O nono detalhe que eu deixo para vocês, pessoal, é que o gigante Golias não era filisteu. Você sabia disso? Todo mundo fala o gigante filisteu. Mas quando você for ensinar alguém, não é verdade? Você tem que explicar que aquele gigante tinha a nacionalidade do povo filisteu. Porém, ele não era um filisteu, ele era da descendência dos anaquitas. E os filisteus são da descendência dos cafus. Então tem uma diferença muito grande. Então, se alguém perguntar, você já tem a resposta. O gigante Golias não era um filisteu de nascença. Realmente, ele era um anaquita, ou seja, uma mesclação de homens, né, com o sobrenatural, como a história bíblica em Gênesis, capítulo de número 6, nos explica, né, pessoal? Então, esse gigante Golias, que era monstruoso, a história vai dizer que foi criado por Orfa. Vocês conhecem a história de Orfa e Ruth, não é verdade? Orfa era moabita, e a história diz que ela criou esse gigante, e por isso esse gigante ficou tão furioso contra o povo de Israel, porque na verdade ele tinha várias nacionalidades. Na verdade ele era um anaquita, criado na terra dos moabitas, e depois tomou a nacionalidade do povo filisteu. Então ele tinha várias mesclações e se transformou rival do povo de Deus. Eu quero deixar mais um detalhe, que é o 10º detalhe. O 10º detalhe, pessoal, é muito importante, porque a história hebraica vai dizer que Moisés foi o professor de Paulo. Aí você pergunta, mas tem uma diferença. Moisés estava no Antigo Testamento, Paulo estava no Novo Testamento, exatamente. Só que a Bíblia Sagrada diz, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, que o apóstolo Paulo foi arrebatado ao 3º céu. E lá ele ouviu palavras que ao homem não é lícito falar. E a história hebraica vai dizer que, na verdade, Moisés, tá, Elias, Enoque, que foram, né, arrebatados, estavam lá em cima e foram realmente os professores do apóstolo Paulo. Observa que em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 4, o apóstolo Paulo fala de um detalhe sobre 14 anos, porque na verdade o apóstolo Paulo passou alguns segundos aqui, tipo desmaiado, arrebatado. Porém, num tempo kairós, ele passou 14 anos fazendo faculdade nos céus, tá? Então aqui passou rápido, mas um dia aqui no nosso Cronos vale 1000 anos no kairós. Então Paulo passou alguns minutos arrebatado aqui na terra, mas no céu foi 14 anos. E nesses 14 anos que ele passou do Cronos para o kairós, ele estudou com Elias, que foi arrebatado, com Enoque, que foi arrebatado, e com Moisés, que foi morto, ressuscitado, transformado e arrebatado. Isso é muito importante. É o 10º detalhe. Eu já quero agradecer por vocês assistir o vídeo até aqui, tá? Que Deus te abençoe e te guarde, tá bom? Assine o meu canal, assista os outros vídeos e que Deus te abençoe no nome de Jesus.